Nós iniciamos no domingo passado esta série que chamamos Conhecendo e Vivendo os Valores da IBAE, da família IBAE, porque nós temos insistido nesta fala, e aqui já está implícito um valor, não é? Temos insistido na fala de que nós somos mais do que uma organização, nós somos um organismo, nós somos uma extensão, em termos de experiência, da nossa família. E isso no seu melhor sentido. Porque pode ser que a gente tenha aí uma memória de uma história familiar não muito feliz. Então, quando nós falamos de família, nós estamos pensando na família nos seus termos mais ideais, como esse lugar de acolhimento, de afirmação, de proteção, de cuidado. E como parte desse processo de pensarmos sobre a nossa missão, sobre a nossa visão de igreja, processo esse que teve como start, de modo mais formal e oficial, aquele encontro no ano passado, em março, daquela manhã que nós chamamos de seminário, foco, porque estávamos falando naquela manhã, lançando as bases conceituais, bíblica e teológica, da nossa percepção de organização como igreja. É uma pretensão, nós queremos nos definir e nos organizarmos como igreja a partir de algumas premissas. Toda igreja deveria ser essencialmente a mesma, compartilhar uma mesma identidade, porque ela tem o mesmo Senhor. Mas cada igreja tem uma personalidade que lhe é própria, que vai sendo desenvolvida e construída como a soma de muitas contribuições ao longo da sua história, de sua liderança, dos seus fundadores, dos membros que vão se associando ao longo dela, não só apenas dos que estão compondo essa comunidade, essa tal igreja, não é? Mas também o próprio contexto à sua volta. A própria transição na história dessa igreja aponta nessa direção. A IBAE foi uma igreja ucraína, e essa era uma identidade, assentada sobre a identidade étnica do grupo que, de alguma forma, foi gestora dessa igreja no seu nascimento, no seu berço. Mas houve um momento em que essa igreja disse: vamos nos reorganizar sobre outra perspectiva, ainda que preservando a sua raiz e a sua história, mas numa nova linguagem, uma nova roupagem, com uma nova cara. E aí, em 92, nasce a Igreja Batista Avenida dos Estados. Há uma continuidade histórica, porque os membros permanecem, muitos, desde aquele período anterior até os dias de hoje. Há uma comunidade histórica na memória da gente, no espaço, mas, ao mesmo tempo, a soma de muita gente que veio chegando depois disso e vai trazendo, pela graça de Deus, a sua contribuição, ajudando a gente a reformular. E é disso que a gente tem vivido nesses últimos anos, não é? Uma revisão da visão. E como parte desse processo, a gente escreveu a nossa visão como sendo, essencialmente, fazer discípulos. Então, se alguém pergunta qual é a missão da Igreja Batista Avenida dos Estados, nós nos definimos assim. Nós escolhemos essa expressão, esta frase, para definir com mais clareza, estabelecer uma base de unidade de trabalho, uma base comum de trabalho. Nós somos uma comunidade que entendemos que a nossa missão é fazer discípulo de Jesus. Discípulo é seguidor, é aprendiz, é aluno, alguém que está tentando reproduzir, com a graça de Deus, a vida de Jesus em si. Qual é a nossa visão? É ser essa comunidade de discípulos de Jesus. Uma comunidade de homens e mulheres que seguem Jesus, celebram esse evangelho com alegria, mas entendem que precisam comunicar esse evangelho de maneira contextualizada, fiel, de acordo com o momento que ela vive. É uma comunidade que quer se organizar de maneira informal, ainda que preservando o mínimo de organização, mas sem perder esse contorno, esse tom, essa característica informal. E por isso mesmo a gente diz, nós somos como uma família. Então, de alguma forma, traduzindo em outras palavras, é isso que a gente tem dito desde o ano passado. Como parte desse processo, a gente
nesse período de setembro e outubro, nós queremos estudar sobre os valores que, de alguma forma, fundamentam a nossa igreja. Isso como parte desse processo de tornar mais clara a compreensão da nossa identidade, atrelado aí à nossa visão e missão, e um outro componente são as crenças e valores. O que compõe a nossa identidade como igreja, como organização? Isso sem levar em conta outros aspectos que são mais evidentes, né? A doutrina, a Bíblia, somos uma comunidade cristã, somos o povo de Deus, etc. Mas tentando, né, estabelecer isso de uma linguagem organizada. Nós temos uma declaração, então, de missão, que é fazer discípulos. A nossa visão é ser essa comunidade de discípulos, com certas características que já temos mencionados. E como elemento que constitui essa autocompreensão, essa identidade, nós temos crenças e valores. E são essas crenças e valores que nós estamos tratando nessa série. Começamos falando domingo passado sobre comunidade. Nós valorizamos a comunidade. E a proposta, gente, é refletirmos, então, sobre alguns valores que fazem parte da nossa visão ministerial como igreja. E o que se quer dizer com valores, né? Valores são crenças que, de alguma forma, nós consideramos importantes. Eu sei que isso pode até soar redundante, mas valor é uma coisa que a gente valoriza, né? Então, são as coisas que nós dizemos, isso aqui é importante para mim. Não é? E aí, quando a gente fala de valores da família Ibai, valores da nossa igreja, nós estamos pensando nessas crenças, nesses princípios, né, nessas coisas que nós queremos, né, que de alguma forma sejam importantes para a nossa comunidade. E nós possamos compartilhar, né, essas coisas como coisas importantes. E essas coisas importantes, essas crenças, ou esses valores, eles servem de referência para nós tomarmos as nossas decisões. De certa forma, valores explicam o nosso comportamento. Os meus valores, os seus valores, sejam conscientes ou não, de algum modo eles explicam tudo que a gente faz na vida. Se valores são crenças acerca das coisas que nós julgamos importantes, ou de valor, então tudo que eu me empenho, me envolvo, tudo que eu gasto energia, que eu de alguma forma invisto de recursos, tempo e energia, enfim, na minha vida, são coisas que eu valorizo. E as coisas que eu valorizo, que nós valorizamos, ajudam a gente a tomar decisão do que a gente faz, de onde a gente veste, de onde a gente vai, onde a gente não vai. Quando a gente fala de valores da igreja, nós estamos pensando nisso, né? Nessas crenças que, de alguma forma, estão na base da nossa convivência. E nós convidamos você a refletir sobre essas crenças, sobre esses valores, e na medida que a gente vai refletindo sobre essas crenças, esses valores, nós vamos abraçando esses valores como uma base comum de convivência, de diálogo. E os nossos valores, então, nos ajudam a tomarmos as nossas decisões. De certa forma, eles explicam o nosso comportamento em geral. A comunidade é um valor. O que é que nós queremos dizer com comunidade? Nós estamos falando há muitas coisas, mas tentamos traduzir em 3 expressões: em convívio e cuidado, em presença e participação, em contribuição e cooperação. A igreja, como comunidade, faz muitas coisas. Se reúne domingo para o culto, jovens fazem acampamento no feriado, né? A igreja envia recursos financeiros para obras missionárias e projetos missionários. A igreja, com a sua identidade doutrinária como Igreja Batista, ligada à Convenção Batista Pioneira e à Convenção Batista Brasileira, e isso significa que nós estamos associados com outras igrejas batistas na região sul e no Brasil de um modo geral, para realizar juntos, através do nosso esforço de contribuição, de oração e de divulgação, uma obra muito maior do que aquela que nós realizamos semanalmente, né, ou diariamente aqui na Água Verde, em Curitiba, com a nossa comunidade local. Não é? Então, esses elementos compõem, não é, a comunidade da nossa igreja, o que nós somos como igreja, o que nós fazemos como igreja. Mas, quando a gente está falando da comunidade como um valor, nós estamos pensando a nível local. Nós estamos pensando, né, na necessidade de levarmos a sério o nosso convívio, o cuidado mútuo. Quando a gente propõe, por exemplo, que a igreja se reúne em grupos de pastoreio e serviços, que nós chamamos de GPS, que é a nossa versão com o nosso DNA do que seria célula, do que seria grupo pequeno, né? Mas é a nossa versão
né? Nós estamos pensando nisso, nesse valor. Vamos reunir a igreja em unidades menores. Por quê? Porque isso favorece o convívio, o cuidado mútuo, né? Quando a gente faz um apelo para que a gente se reúna em determinado momento, em torno de uma causa, contribuindo, ou participando, ou orando, ou vindo para um determinado lugar, nós estamos pensando em presença e participação. Quando nós fazemos um apelo para que você separe um tempo da sua semana para ajudar a igreja a organizar alguma coisa, talvez tocar instrumento, talvez lecionar uma classe, como agora há pouco havia lá, né? Talvez organizando os carros do estacionamento da igreja, talvez cuidando das crianças paralelo ao culto dos adultos, como agora temos lá embaixo o Reni fazendo. Nós estamos pensando em contribuição, em cooperação. Então, quando a gente fala da comunidade como um valor, é isso que nós estamos pensando. Convívio, cuidado, presença, participação, contribuição e cooperação. A comunidade importa. Por que nós fizemos isso aqui domingo passado, gente? Porque nós vivemos uma época de tantas igrejas locais disputando, entre aspas, eu digo disputando entre aspas, procure acompanhar o raciocínio, né? Mas disputando a nossa atenção. Eu e você temos amigos, pessoas do nosso convívio, né, que dizem, eu fui na igreja tal, foi tão bom, aí eu fui em tal programa, foi tão bom, não é? E a gente tem, na internet, a gente liga o computador e acessa a internet, a gente tem tantas opções, né, como nenhuma outra época, de acessar o culto ao vivo de uma igreja, de poder, se a gente não acessou ao vivo, acessar a reprise, né, o culto gravado, que fica lá disponível no YouTube, não é? Nas mídias sociais, no site da própria igreja. E nós vivemos isso é só um reflexo de uma cultura, não é? Do self-service, né? Uma cultura plural que nós vivemos e que faz parte da vida contemporânea, né? Da vida pós-moderna, dos nossos dias. Mas o que isso tem produzido, me parece, e a leitura não é apenas minha, o diagnóstico não é só meu, não é uma reflexão minha, na verdade eu estou me apropriando de pessoas que refletiram e têm refletido sobre esse comportamento do cristão contemporâneo há muito mais tempo que eu e com muito mais profundidade do que eu. Mas a mim faz sentido o que eu estou dizendo para você. Nós vivemos uma cultura de relaxamento com o compromisso da igreja local. Como se fosse possível levar a vida cristã, né, acessando cultos pela internet, ou indo de igreja em igreja. Mas isso não funciona. Não é assim que funciona. A vida cristã, ela traz consigo embutido como um elemento do seu DNA a necessidade da gente estabelecer vínculos mais estreitos de convivência com uma comunidade local de discípulos de Jesus. Isso não exclui da gente, não é uma proibição, não é uma condição que concorra contra o fato de que eu possa assistir culto em outra igreja. É evidente que sim, e é até bom que se faça, eventualmente, com um amigo, com a família, alguém que nos convida. Isso não exclui o fato de que sim, está disponível para mim, né, ouvir alguma pregação, ouvir um sermão, né, colocado por um pregador de uma maneira muito mais interessante, determinados temas, e acessar pelo YouTube o que ele está dizendo. Isso não significa isso. Mas essas coisas não são substitutos legítimos, adequados, eficazes para o compromisso com a comunidade local. Não é isso? Não são. Nesse sentido, a vida cristã é um prato feito. Não é entrar em um restaurante buffet em que você escolhe o que você quer, põe no prato, depois pesa. A vida cristã é um prato feito. E dentro desse prato feito, que já é servido assim, está um elemento que a gente não pode tirar dali, a comunidade local. O convívio com outros crentes, que estão também empenhados com o mesmo propósito, buscar o Senhor, a direção do Senhor. Porque é nesse convívio que a gente vai se testando, crescendo, a gente vai se aperfeiçoando o nosso caráter, a nossa própria compreensão, a nossa reflexão. Por isso a gente começa com esse tema, não é? A comunidade é um valor, a comunidade importa. Ok? Esse foi o tema de domingo passado. Comunidade precisa fazer parte. O que a gente quer dizer na prática, né? Que a comunidade precisa fazer parte da nossa agenda. Estar em comunhão com a igreja, conviver com a igreja, ter compromisso com a comunidade local,
precisa entrar na nossa agenda. Como a gente coloca o quê? Trabalho, tempo com a família, estudo e formação. A igreja não deve ser, a comunidade não deve ser uma coisa que eu encaixo na agenda se der tempo. Certo? A gente, às vezes, leva muita coisa na vida assim com prejuízo de saúde, né? Não, se der tempo, eu vou almoçar. Não consigo dormir porque não está dando tempo, eu estou com muito trabalho, então durmo tarde, acordo cedo. Em algum momento, a nossa saúde vai ficar comprometida. Sim ou não? Você não está fazendo as refeições na hora que tem que fazer. Você não está dormindo o tempo adequado que você tem que dormir. Você vai comprometer a sua saúde. Mas eu trabalho. Sim, mas você precisa equilibrar isso. O senso comum diz isso para nós. A experiência aponta nessa direção. E é com essa perspectiva que eu quero que você entenda a comunidade como um valor. Não dá para levar uma vida cristã saudável sem que, em alguma forma, a gente tenha essa consciência de responsabilidade com a comunidade local inserida na nossa agenda. A gente precisa colocar isso como um valor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, que estudar para tirar notas boas é importante, que se preparar para o mercado de trabalho é importante, que ganhar dinheiro é importante, que tirar tempo para descansar é importante, mas que também, de igual modo, é importante ter compromisso com uma comunidade local de discípulos. E que isso não é menos importante do que o estudo, do que o trabalho, do que preparar-se para o mercado de trabalho, do que ganhar dinheiro, do que descansar. Não para a nossa formação espiritual. Não se nós queremos realmente levar Jesus a sério. Amém? Nós precisamos entender que a agenda do discípulo de Jesus não é só guiada pela necessidade do pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Valores. Não é? Hebreus 10, 25 nos aconselha nessa direção. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Veja, vem de longe esse negócio. Depois de algum tempo, a gente deixar de se reunir. Alguns se acostumam em deixar de se reunir. Mas ele diz, mas procuremos nos encorajar uns aos outros. Ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Quando nós ignoramos o valor da comunidade, o que fica é apenas uma instituição vazia de sentido e propósito, geradora de uma religiosidade infrutífera. Uma caixa vazia, não é? Assim fica a igreja. A imagem de uma caixa vazia. A igreja em que as pessoas preservaram um compromisso formal, com um determinado grau de envolvimento, né? Mas que o coração deles não está ali. É uma instituição religiosa. Né? Logo, logo esse negócio vai pesar. Vai pesar. E nós citamos como ilustração, tentando dar uma perspectiva diferente, não é? E tentar, com essa metáfora, né, imprimir uma imagem mais viva, aquela ideia do restaurante. Você vai para um restaurante, você não conhece ninguém. Se você acha que você é mal servido, você sai de lá brabo, reclama com tudo, né? Porque você não tem vínculo com aquelas pessoas. O garçom que te serviu é um estranho, o cozinheiro é um estranho, o dono do estabelecimento é um estranho. Não há afeto envolvido, você foi pagar por um serviço. Quando a gente tira da igreja a comunidade como um valor, o que fica é só essa instituição e a gente se olha e se estranha. Mas se o dono do restaurante é seu amigo, não é? É um parente seu, se a pessoa que serve é teu amigo, se existe relacionamento para além do negócio, com as pessoas que gerenciam aquele negócio, mesmo que você seja mal servido, você até volta naquele lugar. Volta em consideração pelos amigos, pelas pessoas. Alguém já disse, né, colocando muito bem isso, que o que o Senhor Jesus tem sonhado é com o reino de amigos e irmãos em Cristo. Amém? Muito bem. Comunidade é um valor. A comunidade importa. Outro valor, excelência. Queremos refletir nesse domingo sobre esse outro valor. A crença de que nós devemos servir a Deus e viver a nossa vida com excelência. Para pensarmos sobre isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. O último livro do Velho Testamento, então é fácil de achar, porque ele está ali antes de Mateus. Se você acha fácil os evangelhos, também achará fácil localizar Malaquias. O último livro que registra a mensagem do último profeta desta parte que nós conhecemos como o Antigo Testamento, Antiga Aliança.
antes então do período do Novo Testamento. Depois de Malaquias se segue na história 400 anos de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento, né? Quando Deus então levanta João Batista, preparando o caminho do Senhor, do Messias. Abra sua Bíblia em Malaquias. O texto não está ali projetado, então você precisa localizá-lo na sua Bíblia ou no seu dispositivo móvel aí, se você tem uma Bíblia no celular. Vamos ler do versículo 6 em diante, ok? Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante. A Bíblia diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda a parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém. Malaquias é o último dos profetas do Velho Testamento. Depois de Malaquias se segue um período de 400 anos de silêncio. Até que então nós temos a retomada de Deus falando por meio de João Batista e de um modo extraordinário, excepcional e perfeito do seu filho Jesus de Nazaré. Jesus, né, não só dá voz, mas dá tom, dá cor, não é? Dá contorno à palavra de Deus, porque Jesus é a encarnação da palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Por isso o autor de Hebreus vai dizer: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Há uma clara compreensão de que Deus falou pelos profetas. E no Antigo Testamento falou até Malaquias. Depois do período de 400 anos de silêncio. E Deus retoma a sua conversa com o mundo, com o povo, com Israel, conosco. Já dá uma reflexão aqui para a gente pensar. Deus é um Deus que fala e Deus é um Deus que faz silêncio.
a gente precisa aprender que há tempo de falar e há tempo de fazer silêncio. Deus é um Deus que fala, mas Deus é um Deus que também fala quando fica quieto. Por 400 anos ele ficou em silêncio. Nenhum homem, nenhuma mulher se levantou com a autoridade de profeta reconhecido em Israel para falar da parte de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja agindo, trabalhando. Amém? Às vezes nós oramos, pedimos uma direção de Deus, uma solução. Queremos tomar uma decisão e a gente precisa sentir no íntimo que nós estamos tomando uma decisão certa e a gente tem receio de errar e a gente ora e às vezes é um silêncio da parte de Deus. Assim nos sentimos, como se Deus estivesse fazendo silêncio. Ele está falando, mas Deus não está falando. Ainda assim, como homens e mulheres tementes a Deus, podemos guardar essa segurança em nosso coração, de que mesmo que a gente não esteja ouvindo a voz de Deus claramente, isso não significa que Ele não esteja atento às nossas necessidades e trabalhando, amém? É isso que o salmista diz, eu creio, de certa forma, quando ele diz que quando ele dorme, o Senhor dá aos seus amados o sono, né? E dá o pão enquanto eles dormem. O pão Deus nos dá enquanto dormimos, uma figura, não é? Da semente que foi plantada, regada, o agricultor foi para casa, dormiu, mas a semente está germinando. Está germinando. Deus às vezes está semeando alguma coisa na nossa vida. Ele está em silêncio, mas tem alguma coisa que Ele está semeando. Está forjando alguma coisa para a gente. E é importante que a gente possa nutrir no nosso coração essa certeza do cuidado de Deus todo o tempo conosco. Ainda que a gente possa lidar com o difícil fato de que Deus às vezes faz mesmo silêncio na nossa vida. Mas Ele está trabalhando. Amém? Malaquias significa esse nome, meu mensageiro. E os estudiosos, os acadêmicos, né? Os teólogos, os pensadores, os pesquisadores, eles discutem se Malaquias é um nome próprio ou se é a designação, na verdade, de uma espécie de ofício, vocação do profeta com o qual ele é identificado pelo povo. Meu mensageiro. A Septuaginta, os pais da igreja, alguns pais da igreja, entenderam que Malaquias não era um nome próprio, mas uma espécie de descrição da sua vocação. Seja o nome próprio, Malaquias, seja a designação da sua vocação, o meu mensageiro, fica aqui uma segunda percepção para a gente refletir, né? Desse livro tão interessante, o último livro do Velho Testamento, de que mensagem e mensageiros se confundem quando o assunto é falar da parte de Deus. Como discípulos de Jesus, eu e você temos uma responsabilidade de apresentar ao mundo uma mensagem. Discípulos são mensageiros. Paulo mesmo usa essa expressão dizendo que Deus fala por nosso intermédio. Não devemos pensar que Deus só fala por nosso intermédio. No entanto, precisamos assumir a responsabilidade que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós nos tornamos aprendizes de Jesus. E se Deus falou por Jesus, e se Deus ensinou por Jesus, e se Deus se revelou por Jesus, o que são seus discípulos senão um reflexo, devem ser um reflexo desta fala e desta revelação. Eu e você, se somos seguidores de Jesus, se estamos comprometidos pela fé em aprendermos a ser como Jesus, a imitarmos a Jesus, se a obra do Espírito Santo que Deus levará à sua conclusão, segundo Paulo aos Filipenses, aquele que em vós começou a obra vai concluí-la até o dia de Cristo, é fazer de mim e de você a imagem mais semelhante possível de Jesus, o seu Filho, de sermos como Jesus. Isso traz sobre nós o peso de que nós também devemos ter essa consciência de que temos uma mensagem a transmitir ao mundo. Nós temos uma palavra para transmitir ao mundo, que não é nossa, que vem da parte do Senhor. Vamos para o texto. Quero que você possa abrir sua Bíblia de novo.
A mensagem de Malaquias é a mensagem que ele recebe da parte do Senhor. Vamos lá para o versículo 1, ok? Nós não lemos, mas eu quero chamar sua atenção para essa referência do verso 1 do capítulo 1 de Malaquias. Uma advertência. 2 pontos. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Ou, se você quiser, por meio do meu mensageiro. Queridos, a mensagem que a gente tem como discípulo de Jesus não é nossa. Vem do Senhor. O que demanda que a gente precisa ter uma lucidez, ou procurar uma lucidez, uma reflexão que nos conduza para a lucidez e o bom senso à luz da palavra de Deus. Para que a gente, ao falar, ao conversar, ao darmos o nosso depoimento de fé, a gente possa fazê-lo à luz daquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, aquilo que o Senhor diz. Amém? Eu penso que muitas vezes a gente complica a exposição do Evangelho, agregando a ela, por falta de reflexão, e até por falta de leitura e de conhecimento da palavra, coisas que não estão na palavra. Mas, em nome de Deus, a gente resolve falar coisas que, às vezes, não tem absolutamente nenhuma conexão, nenhum fundamento com a palavra de Deus. Que Deus nos livre disso, amém? Que nós sejamos bons Malaquias em nossos dias, na nossa família, nos nossos amigos, que ao abrirmos a nossa boca e darmos o nosso depoimento, muito obrigado, Bruno. Você está consagrado diaconisa aqui, né, para esse domingo hoje. Obrigado, Bruno. Que nós sejamos esse mensageiro do Senhor mesmo, amém? E não de nossas opiniões pessoais, do que a gente acha ou deixa de achar. Claro, muitas vezes nós temos que conversar entre nós sobre temas polêmicos. Há temas que não estão tão claros na palavra de Deus. Daí aquela expressão máxima de alguns pensadores. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Há muitas questões que são essenciais. Mas há questões na Bíblia em que elas são contextuais, pertencem a um determinado contexto. E a gente tem que observar também. Não é porque pertence ao contexto que a gente deve desprezar, mas não podemos fazer daquilo que é contextual uma regra universal. Então, a gente entende, por exemplo, que quando Paulo falava do corte de cabelo das mulheres, esse é o entendimento que a gente tem. Ele não está falando de uma lei, de uma regra, não é? Ele está falando de um princípio contextual, que era bom que se observasse naquele contexto, né? Já que as mulheres de uma vida duvidosa, né? E que serviam num templo, e que se prostituíam, né? Tinham seus cabelos curtos, e esse era um elemento visual que as identificava. E Paulo está dizendo, não se identifique, não tenha essa aparência, vocês vão confundir, né, você, e não é bom que você, como uma mulher de Deus, se confunda. Né? Daí a gente pode refletir sobre a aparência do mal, isso tem a ver com o contexto. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que, assim como Malaquias é mensageiro da parte do Senhor, a gente também é mensageiro da parte do Senhor. Mas, assim como a gente fica observando essa discussão, né, é o nome próprio ou é a vocação? Essa discussão toda acaba servindo para a gente de alerta, para o fato de que o que a gente faz define muito quem a gente é. Mesmo de maneira informal, muitas vezes nós nos apresentamos uns aos outros e geralmente, via de regra, a gente usa o nome. Muito prazer, eu sou fulano. Ou alguém está nos apresentando alguém, diz, isso aqui é fulano de tal. O nome vem na frente, né? Mas depois vem algumas outras coisas que geralmente diz respeito ao lugar onde a gente vive e ao que mais? O que a gente faz. Ele vem do Rio de Janeiro, ele é pastor. Ele é pastor, vem do Rio de Janeiro. Alguém me apresenta assim, muito prazer, eu sou Natan, né? E o que o senhor faz? Estava participando desse curso de São Paulo lá, e aí tem um momento em que você se apresenta, qual o seu nome, o que você faz, de onde você vem. Não é? É interessante quando o Jonas se esconde no porão do navio e vai dormir no meio da tempestade, os marinheiros localizam ele lá dentro, lançam sorte, a sorte cai sobre ele. Qual é a pergunta que os marinheiros fazem a ele? Quem é você? De onde você vem? Porque esses elementos compõem a nossa identidade. Malaquias, nome próprio ou a vocação? Não é esse o mérito da questão, mas fica ilustrado na questão, na discussão, no debate, né, que é muito mais acadêmico do que do nosso interesse aqui, o fato de que o que nós fazemos diz muito a respeito de quem nós somos ou de quem nós estamos nos tornando. Por que esta percepção é importante?
Porque alguém já disse há muito tempo atrás, que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Aristóteles. Excelência, portanto, não é um ato, mas o quê? Um hábito. Qual é a advertência de Deus a Israel? A falta de excelência dos sacerdotes e do povo no que diz respeito ao culto. Quero sintetizar o que nós lemos. Deus está dizendo para Israel: vocês me chamam de pai, pais deveriam ser honrados pelos seus filhos, mas vocês não me honram. Vocês dizem que eu sou o Senhor, mas não percebo no que vocês estão fazendo e na forma como vocês estão lidando com o culto, o ato do culto, a vida do culto, temor, respeito, reverência com o meu nome. E aí eles perguntam, mas em que nós estamos faltando com a reverência? Porque o culto continua acontecendo, tem sacrifício sendo queimado no holocausto, tem pão que tem sido colocado sobre a mesa da proposição ou a mesa da presença, elementos que faziam parte do tabernáculo do templo, né? O holocausto, onde durante 3 vezes do dia se fazia, né, o culto do sacrifício, fogo tinha que estar aceso o dia inteiro. O que os sacerdotes faziam? Basicamente faziam isso, matar bicho, cabrito, ovelha, né? E sacrificar as partes devidas ali. E renovar o pão sobre a mesa, o pão da presença. 12 pães, representando as tribos de Israel, segundo os historiadores. Então, o Senhor diz, o que acontece é que esse pão está feito de um jeito diferente. É pão imundo, não é pão puro. Havia uma receita que tinha que ser seguida. Ninguém está ligando mais para a receita. Bota os pães lá e está tudo muito bom. Os animais. Há uma descrição de que esses animais não podem ter defeito. Não pode estar mancado, não pode mancando, não pode ser animal já morto, ferido por um outro animal, doente. Deus requer excelência. Deus requer excelência no seu culto. O melhor. Mas o povo relaxou. Os sacerdotes relaxaram. O ritual está sendo observado. A cerimônia, o cerimonial está acontecendo. Mas já não há mais zelo, amor. Já não há mais um senso de honra, de respeito, de cuidado, de excelência. Olha para o texto, vamos olhar aqui para o texto. O Senhor vai descrevendo a sua queixa. Eles perguntam, verso 6, de que maneira desprezamos o teu nome? 7, verso 7, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim perguntamos, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Que mesa é essa? Mesa da presença, ou dos pães da proposição. Ah, põe aí, tá bom. O importante é botar. O importante é botar. Não é? Verso 8, na hora de trazer animais cegos, sacrificarem, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. E aí ele propõe um teste. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Provavelmente Malaquias está ali inserido dentro daquele contexto de Neemias, durante o período do Império Persa, por causa dessa referência. Há quem diga que ele é contemporâneo de Neemias. Há quem diga, inclusive, que ele é Esdras, chamado de meu mensageiro, como título, mas que é Esdra o nome próprio, o Esdra lá de Esdras e Neemias. Discussões à parte, o fato é de que esse é o contexto. E Deus propõe, então, um teste simples. Vocês querem saber se vocês estão me desprezando ou não? O que vocês estão fazendo por mim, façam por uma autoridade reconhecida na vida de vocês. Vocês têm coragem de me oferecer a mim, o que vocês estão oferecendo a mim, oferecer ao governador? É claro que a resposta é não. E o Senhor está provocando uma pergunta retórica, porque de algum modo perdeu o seu entusiasmo, perdeu o seu zelo pelo ato de culto e da oferta. E isso envolvia os sacerdotes e o povo. E Deus diz, eu não posso admitir a falta de excelência no que vocês estão fazendo. Queridos, Deus é um Deus excelente. Tudo o que Ele fez, Ele o fez de forma excelente.
criou os céus, a terra, de uma forma excelente. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Por isso, mesmo nos dias de hoje, neste mundo que vivemos afetado pelo pecado, em que essa perfeição foi maculada pelo pecado, ainda assim a gente pega uma luneta, olha os passos e fica com que sentimento? De encantamento. Eu gosto de filmes, por exemplo, de ficção, de nave espacial voando. É um estilo de filme que eu gosto, não é? Por quê? Porque, de alguma forma, o céu estrelado, a possibilidade de um universo infinito, isso me encanta. É uma memória infantil que foi preservada até hoje. Me encanta, né? Eu gosto de pensar na possibilidade de que o universo é imenso, infinito. Um pesquisador, um cientista, no laboratório, pegando, não a luneta, mas pegando um microscópio, observando, né, a constituição humana. Tem gente que fica horas encantado, né, observando, pesquisando, em busca de uma compreensão mais clara do funcionamento, do metabolismo do organismo humano, em busca de cura. A vida é encantadora, se a gente tirar a feiura do pecado. O mundo é um lugar encantador, né? E a gente consegue perceber isso em alguns momentos, né? Pode ser que a gente, às vezes, olhe os noticiários e diga assim, meu Deus, que mundo é esse? Mas a gente, quando olha um pôr do sol, não é? Num fim de tarde, num lugar, né, assim, de uma perspectiva bonita, já muda tudo, né? Você não está mais pensando assim, olha assim, nossa, que mundo maravilhoso, como diz aquela canção, não é? Wonderful. É maravilhoso, não é isso? Que mundo maravilhoso. O gesto, a capacidade de ternura do ser humano. Deus é um Deus excelente. Tudo o que Ele fez, Ele o fez de um modo excelente. E Deus requer de mim, de você, do seu povo, que a gente possa se aproximar dEle, trazendo um compromisso com a excelência. A falta de excelência desonra a Deus. A falta de excelência ofende a Deus. A falta de excelência depõe contra o nosso testemunho de que Deus é o Pai e o Senhor da nossa vida. Isso tem a ver com testemunho. Agora, quando falamos de excelência, deixa eu ajudar você a observar uma outra coisa no texto. Vai lá para o verso 14. Aliás, deixa eu começar ali, a partir do verso 12, não é? Do verso 12. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele começa a descrever. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifício, deveriam eu aceitá-lo das suas mãos? Pergunta o Senhor. Verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor. É muito importante que a gente entenda a excelência como sendo dar o nosso melhor com os recursos que temos no contexto em que estamos. Haviam regras claras de como deveria ser esse sacrifício, mas eu quero pensar o princípio, que de alguma forma está presente nesse verso 14. O que ofende o coração de Deus é que não há razão para eles oferecerem o que estão oferecendo, porque eles têm meios de oferecer algo que é melhor do que eles estão oferecendo. Deus não é um Deus cruel e impiedoso, que olha e diz, não gostei, mas é o que eu tinha para trazer. Não é isso. Deus está olhando e diz, eu não gostei, porque você podia ter feito melhor, e não fez. E não fez de um modo consciente, não fez de um modo voluntário, não fez porque lhe faltava recursos, meios, fez porque escolheu fazer assim. E escolheu fazer assim porque não me leva a sério na sua vida. Sacerdotes não me levam a sério, não me levam o sacrifício a sério, não levam a mesa a sério, e este povo não me leva a sério. Traduzindo isso para o nosso contexto, é como se Deus dissesse para mim e para você hoje, me leve a sério na sua vida. Se vai me chamar de Senhor, faça de mim um Senhor da sua vida. Se vai me chamar de Pai, vai orar com os joelhos dobrados e me invocar como Pai, me dê a honra de Pai na sua vida.
Se eu sou o Salvador, e se você está consciente do meu amor, sinta-se como o apóstolo Paulo, constrangido. Porque Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. E é tão interessante observar que Malaquias começa com uma afirmação. É o único livro da Bíblia que começa com essa afirmação. Qual é? Eu amo vocês. Eu tenho amado vocês. É o que ele diz lá. Verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Olha que interessante. O verso 1, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Aí você pensa, Deus vai entrar agora pegando pesado. E a primeira afirmação de Deus é de afeto. Estabelece a base dessa relação. A minha relação com vocês, de pai ou de senhor dos exércitos, é uma relação de afeto. Eu os amei. Eu poderia ter escolhido Esaú, da onde vem o povo Edom, mas escolhi Jacó. Qual é o critério? Porque Jacó merecia ser escolhido e Esaú não. Deus está dizendo, não, eu escolhi. Eu escolhi. Podia não ter escolhido, mas eu escolhi. É uma descrição na boca de Malaquias dessa escolha voluntária de amor. Deus diz, o que eu estou propondo é uma relação de amor, não uma relação de subserviência cruel e impiedosa. E é interessante que ele faz referência aos outros povos. Já aqui uma discussão. Porque ele diz que os outros povos honram o nome dele e Israel não honra. E Israel deveria honrar. Há aqui uma discussão. Alguns pensam que ele talvez se refira mesmo aos povos pagãos, que mesmo sem saber, cultuando deuses pagãos, né, de alguma forma demonstram um zelo, como não existem os deuses pagãos e os ídolos não existem, um zelo pelo Criador, ou pelo Senhor, ou pelo Deus dos deuses, mesmo não chamando ele de Jeová. Isso não significa que ele esteja legitimando os cultos pagãos. E por isso, alguns estudiosos têm muita dificuldade, de fato é difícil pensar nisso, e como o hebraico fica difícil determinar o tempo do verbo, no original, na língua hebraica é determinado pelo contexto, o senso comum, de um modo geral, a ortodoxia evangélica entende que aqui ele está falando daquele tempo em que Deus iria constituir a igreja e que reunir para si um povo de todas as línguas, tribos e raça, conforme diz Apocalipse. E que então, dos lábios desse novo povo, tribo, língua, raça, desse novo Israel, ele receberia a adoração que ele esperava receber daqueles dias da nação de Israel, mas não recebeu. Fato é que Deus está dizendo que Israel não está correspondendo a este amor que Deus está propondo. E que, mais ou menos como disse Jesus, eles até estavam honrando de lábios. Por que iam no templo? O sacerdote estava lá, o templo estava aberto, o sacrifício era feito, havia pão sobre a mesa. Mas o Senhor diz, mas é feito de qualquer jeito. Não era para ser feito dessa forma, podia ser feito com muito mais excelência. Esse pão está mal feito, podia ter sido feito com excelência. Estão fazendo pão com excelência para entregar para o governador de presente, para bajulá-lo e adulá-lo, mas a mim não, a mim me traz isso. Ó. Estão gastando fortunas para comprar um bom presente para dar ao governador. Ao governador, bajulação, adulação, o melhor que se tem do esforço, do tempo e da energia. Para mim o que sobra? Um animal defeituoso, rasgado, né? E essa é a frustração do coração de Deus. E ele propõe esse teste. O que vocês estão fazendo por mim, fariam pelo governador? Queridos, que desafio enorme essa palavra de Malaquias traz para todos nós. O desafio de encararmos a vida com essa perspectiva de que a gente deve fazer o melhor para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Aqui se trata do ato de culto, do sacerdote, do templo. Mas à luz do Novo Testamento, o culto envolve um sacrifício vivo de todo o nosso ser. O que é o nosso culto racional? Se não nos sacrificarmos por inteiro, não é? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, pensando nesse princípio, eu queria terminar desafiando você a pensar no quanto você tem crescido, se desenvolvido
E o quanto você tem feito por esta comunidade, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela vida como um todo, do seu melhor. Do seu melhor. Lembrando a palavra do profeta: o que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Em outras, dê o seu melhor. Dê um passo de envolvimento, assumiu um compromisso, uma responsabilidade, dê o seu melhor. Excelência, em nosso contexto, não significa perfeição. Porque não há perfeição em homens e mulheres que carregam ainda consigo a marca do pecado. Mas o que devemos, na aplicação desse princípio à nossa vida, é levar em conta este compromisso íntimo, de empenho pessoal, de fazermos para a glória de Deus o que tivermos que fazer com excelência, o melhor. Isso pode significar que dentro da sua casa você se compromete em dar o seu melhor. Isso pode significar dentro da sua empresa, onde você trabalha, no atendimento às pessoas, dar o seu melhor. E dar o seu melhor independente do merecimento, do mérito de quem está ali diante de você. Mas não é assim que a gente trabalha. A sociedade diz que a gente deve fazer por quem merece. Muitas vezes nós nos explicamos uns aos outros quando alguém diz: você não devia ter feito assim, mas ele não merecia. Mas ela não merecia. De algum modo, a falta de excelência vem da perda dessa consciência de que a gente deve viver uma vida para a glória de Deus, e essa vida deve ser vivida com excelência. Como é que eu sei que eu estou perdendo excelência? O Malaquias diz, é simples. Pensa naquelas pessoas que você quer dela algum tipo de benefício, favor, alguém que tem uma autoridade. Como é que você trata essas pessoas? É como se ele dissesse: trata assim as coisas de Deus. E à luz do Novo Testamento, o Senhor diria: trate assim a todas as pessoas. Porque o que é o princípio do amor ao próximo como a si mesmo? Senão o princípio de que faça pelo outro com excelência, como se você fizesse para você. O que Paulo quer dizer quando ele diz a patrão e a empregado que devem trabalhar e cooperar um com o outro como quem faz para o Senhor? Como quem faz para Deus. Pensando na comunidade local, na igreja. E aqui eu quero dar esse tom dentro da nossa proposta, pensando na comunidade local. Queria convidar você a amar essa comunidade, o que a gente propõe fazer aqui, o que a gente está tentando fazer aqui, não é? Como igreja, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da estratégia de alcançar pessoas. A promover o Evangelho do Senhor Jesus, dar o seu melhor sempre. A ter um compromisso com essa comunidade de tal forma que você dê o seu melhor tempo, que você contribua financeiramente, que você contribua com suas ideias, que você contribua com a sua presença, que você queira ver e desejar que essa comunidade cresça e prospere para a glória de Deus. Mas é possível a gente ter uma relação faltosa com a igreja, como comunidade local, à semelhança do que aconteceu naqueles dias? Sim. Mas é a igreja o mesmo que o tabernáculo? Não é do que o templo? Não estou dizendo isso. Mas um dos grandes problemas da falta de excelência é que ela depõe contra o nosso testemunho de amor e compromisso com Deus. Quantas vezes eu e você fizemos um esforço colossal para atravessar uma região de quilômetros de distância para ir a uma festa? Porque nos pesou de que se nós não fôssemos àquela festa, a nossa falta seria sentida. E nós teríamos que dar muitas explicações para aquela pessoa que a gente não quer dar explicações porque a gente tem ela em autoestima. Convidado pelo governador por uma festa na casa dele. É difícil recusar isso.
Mais fácil eu dar desculpa para o Pedro e Valdilete. Pastor, vamos almoçar com a gente? Não estou ocupado. Mas para o governador? Depende do governador, né? Não sei se o exemplo é muito bom. Ok. Em tese, né? Mas amigos, família, pessoas que estimamos. Aí a igreja faz uma convocação para um projeto. A igreja faz uma convocação para nos reunirmos em torno de uma causa. Aí a gente acorda de manhã, olha para o tempo, tá, mãe, acho que vai chover. Sei. Cai o esforço, cai o empenho. Pode ser, não estou dizendo que é, mas deixo para você pensar. Pode ser que seja falta de excelência no compromisso com o Senhor. Pode ser que a gente esteja começando a dar um passo na direção de uma relação com Deus relaxada, que se esconde atrás até de alguns textos bíblicos interessantes, de algumas afirmações clássicas. Deus vê o que está no coração. Você já viu isso? Gente que vai cantar e sabe que vai cantar desafinado. E que vai doer ouvir todo mundo, mas diz, gente, olha, não tive tempo para ensaiar, minha voz não está boa, não é? Mas é de coração. Então, de coração, suportem aí, não é isso? E é possível que seja sincero. Não estou questionando a falta, né, que haja falta de sinceridade, mas a gente não pode se esconder atrás de uma afirmação como essa o tempo todo e viver uma vida relaxada com Deus e achar que está tudo bem e que Deus vai engolir essa. Por que você não fez melhor? Não, porque a vida é muito corrida, não tive tempo, mas é de coração. Como assim de coração? De coração para o governador. De coração é lá para o chefe, sei lá para quem que você está bajulando. Né? Presente. Comprar presentes para as pessoas. Você vive esse dilema? De fazer a conta e ver quanto você pode investir, de você fazer a conta e pensar no quanto deve investir, ao mesmo tempo ficar imaginando assim, meio, se a pessoa recebe esse presente, o que ela pensa acerca da minha estima por ela, não é isso? Importante é a intenção mesmo, irmãos, o tempo todo, para tudo. Sim, mas não pode servir de desculpa. Você consegue imaginar, né, dois noivos no altar? A Luan e a Bruna, né? Aí Luan chega lá, diz, sabe como é que é, Bruna? Te amo, o importante é que está no meu coração. No caminho para cá, peguei ali 2 galinhos de roseira, fiz essa aliança para você. Olha que coisa linda. Era uma rosa linda que estava aqui nesse galinho, não é isso? E a Bruna diz, encantador, meu amor. Não é isso? Todos nós, como convidados, dizem, que gesto lindo. Agora imagina se ele chega lá com um anel. O marido chega para a esposa, né? Tira a lua do foco. O marido chega para a esposa e dá para ela um anel que é caro. Ela sabe que custou caro. É claro que ela pode pensar assim, meu Deus, de onde ele tirou dinheiro para isso? Jesus, né? É melhor não perguntar, irmã. Tem coisa que é melhor não perguntar. Depois você recebe a notícia pelos noticiários. Né? Quando ele for preso, você fica sabendo de onde veio. Mas não pergunta antes, né? Porque recebe e agradece. Mas aí você pega aquilo e diz, nossa, custou caro. Você sabe que tem sacrifício envolvido naquilo. E você sabe, quem fez isso fez um esforço enorme. Deve me amar muito. É disso que o Senhor está falando. O Senhor não está falando de perfeição. A tristeza de Deus com Israel e comigo e com você, às vezes, não é porque Ele esperava perfeição e encontrou imperfeição. É porque Ele esperava que a gente pudesse dar mais do que a gente deu. E a gente deu menos. Deu menos da gente, menos do tempo, menos da energia, menos da contribuição, menos da participação, menos na comunidade. Na comunidade, quem diz que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que testemunha do reino para o mundo. Quem diz que é importante. Mas é tão importante que às vezes a gente não faz esforço por ela, o mesmo que faz por outras coisas, que realmente são
importantes. Minha oração, meu desejo é que a gente possa servir ao Senhor com excelência. Amém? Que Ele encontre em mim e você, nessa comunidade, gente, discípulo de Jesus, comprometido em dar o melhor que pode dar. Do tempo que tem, no contexto que tem, nos recursos que tem, com a competência que tem, mas que não vem para cá relaxado. Aliás, como foi mencionado na classe, muito bem lá. Algumas coisas a gente não aprende, porque mesmo? Para acomodação, preguiça, que estava falando lá, né? Se você se empenhar, você pode aprender muitas coisas. Vamos cantar mais uma canção e a gente vai orar no final sobre isso. Amém? Amém. Amém. Que Deus possa nos usar, a mim e a você, que essa canção, diante do apelo de Deus por meio do Malaquias, possa nos mover. Vamos ficar todos nós de pé para orarmos esse último momento. É interessante, não é? Lembrei agora de Mateus, quando o Senhor chama a atenção, segundo o texto de Mateus, no juízo: tive fome, não é? E me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não é? Ele fala dos carentes que foram socorridos. Jesus disse: quando fizeste por eles, fizeste por mim. E tem um grupo que disse: mas quando que nós vimos o Senhor assim? Carentes, e a gente não fez pelo Senhor. Fico pensando em gente que podia ter feito e não fez porque faltou excelência, porque olhou e desprezou o carente, o pobre, o necessitado. Disse: qualquer coisa está bom, não é? Qualquer coisa está bom. Não está bom. A sua vida, a minha vida precisa ser excelente. Se eu fizer um bolo, o bolo para presentear, para a comunhão da igreja, faça com capricho. Para presentear um vizinho, faça com capricho. Vai dar uma aula, faça com capricho. Vai fazer um desenho, vai dar uma orientação para alguém, faça com capricho. Mas ele é simples, mas você não é simples, você é de Deus. Você tem compromisso com a excelência. Faça o que você fizer. Seja no nível profissional, seja no nível do voluntariado, seja na comunidade da igreja, seja fora. Crie o hábito, como disse Aristóteles, de ser excelente. Mas a motivação para isso está aqui em Malaquias, é para a glória do Senhor, para a glória de Deus, ser refletida na nossa vida. Porque Deus é um Deus excelente e Ele espera que a gente possa viver de um modo excelente. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela comunhão da igreja, obrigado porque o que eu tenho visto, Deus, é que há sim em nossos corações, no coração desta igreja, o desejo de crescer e de se desenvolver e de prosperar e de progredir para a glória do Teu nome. O Senhor tem nos dado tantas coisas boas, recursos, talentos e oportunidades também. Oh Deus, nós queremos fazer mais, muito mais. Nós queremos, e essa é a nossa oração, esse é o nosso compromisso, nos empenharmos, ó Deus, como igreja, para sermos cada dia melhor, a cada ano, a cada mês melhor anunciando o Evangelho, melhor testemunhando de Cristo, melhor na pregação, no ensino, na instrução, melhor da comunhão, melhor na obra que realizamos, no serviço que prestamos, ó Deus, e que isso seja o reflexo dessa consciência de que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para Teu louvor e a Tua glória. Para longe de nós o pecado da preguiça, para longe de nós o pecado do relaxamento, para longe de nós, ó Deus, o pecado do preconceito e do desprezo com o Senhor e com as coisas do Senhor, desprezo com a vida humana. Ó Deus, para longe de nós o que não Te agrada, e que a gente possa viver a partir, ó Deus, dessa compreensão de que devemos viver, crescer, evoluir, progredir, aprender coisas novas, nos desenvolvermos em nossas competências, o potencial que o Senhor tem nos dado, nos dons e talentos, para abençoar vidas e para glorificar o Teu nome. Despede-nos com a Tua bênção neste domingo, dá-nos a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.